Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Está começando o Jornal da Câmara. Na sessão do último dia 1º de setembro, alguns vereadores repercutiram o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Não gostaria de deixar hoje aqui passar em branco e registrar nas atas dessa casa o ocorrido ontem. Para mim, o dia 31 de agosto de 2016 vai entrar para a história como um dia triste para a democracia brasileira. Um dia triste para a democracia, onde uma decisão do Senado, baseado numa acusação de um suposto crime da presidente da República, eleita com mais de 50 milhões de votos obtidos nas eleições de 2014, foi afastada de forma definitiva, dando lugar ao ilegítimo vice-presidente da República, Michel Temer. Quero deixar registrado aqui que esta opinião que eu emito aqui é uma opinião compartilhada não apenas por aqueles que ideologicamente militam ou atuam nos setores populares da esquerda brasileira, nos setores mais combativos das causas daqueles que mais precisam, nos movimentos sociais, no movimento sindical. É uma opinião emitida por diversas pessoas de um amplo espectro político e ideológico. Hoje, o ex-ministro Joaquim Barbosa, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, qualificou o impeachment da presidente Dilma como um impeachment tabajara. Esse mesmo ministro, Joaquim Barbosa, coloca que a entrevista do recém-empossado presidente da República foi mais patética ainda do que o próprio fato. Para aqueles mais conservadores, na época que o ministro Joaquim Barbosa presidia a Suprema Corte brasileira, se colocavam como Joaquim Barbosa acima de qualquer suspeita. Os mesmos que hoje estão comemorando esse golpe parlamentar que se efetivou no dia de ontem, são os mesmos que estão xingando e criticando o ministro Joaquim Barbosa, que de longe é uma pessoa ligada a interesses partidários, distante, o ministro Joaquim Barbosa, de ligações com a presidente Dilma, ou de qualquer pessoa próxima, ou mesmo do PT. Todos conhecem a trajetória e a história do ministro Joaquim Barbosa, que eu discordei muito, mas eu queria iniciar minha fala dizendo que opiniões como a deles, a retirada de embaixadores no Brasil de diversos países que já anunciaram cortar relações diplomáticas com o Brasil e uma repercussão maior no exterior do golpe aqui aplicado e pouco repercutido na imprensa, sobretudo na imprensa de massa brasileira, é preocupante. Dizer para todos aqueles que nos assistem que a história dirá, os dias se passarão e a história dirá, e tenho absoluta certeza que esse pronunciamento que eu estou deixando registrado aqui na data de hoje, um dia após a sessão do Senado efetivar o afastamento definitivo da presidente Dilma, dizer que nós vamos poder ter tranquilidade para poder analisar. Como disse a própria presidente na sua defesa, o que vão sofrer as consequências serão também os próximos presidentes, também os governadores e também os futuros prefeitos eleitos. Porque se a regra que foi utilizada para crime da presidente Dilma e para o seu afastamento for aplicada nas cidades brasileiras e nos governos do Estado, nós vamos ter uma enxurrada de ações pedindo a saída desses governantes, desses chefes do Poder Executivo, seja municipal, seja nos estados brasileiros. Dizer mais, para concluir,
Nós temos, a democracia brasileira caminha bem, caminha para se consolidar, mas essa marca que está deixando a partir do dia de ontem é muito preocupante. Forças reacionárias dentro do Congresso Nacional, um Senado Federal presidido por alguém que também é investigado, a Câmara dos Deputados até bem pouco tempo presidido e instruído todo esse processo por alguém denunciado e investigado como o ex-deputado Eduardo Cunha, como o presidente Renan Calheiro. Qual moral tem estes homens para julgar uma mulher da estratura de Dilma? Dilma passou por 2 processos de exceção, durante a ditadura militar e agora esse processo em plena democracia. Espero que o povo brasileiro tenha discernimento para entender esse momento, que quem mais vai sofrer e quem vai ser penalizado são aqueles mais pobres, com a retirada de direitos, como a questão da reforma da Previdência, que já foi encaminhada, como a redução dos programas sociais, que está sendo colocada em prática por este governo interino e agora efetivado. Como disse... Para concluir, vereador. Para concluir, senhor presidente, como já disse anteriormente, nós temos aqui que tirar uma experiência desse momento e continuarmos atentos para que a democracia não sofra mais. Subir à tribuna hoje e repercutir, claro, da opinião minha, da bancada, no qual represento, sobre o episódio que findou-se ontem, que foi o golpe parlamentar concretizado no país, né? Vale nós fazermos um breve histórico da política nacional, você pegar desde o período da era Vargas, por exemplo, quando Getúlio Vargas, quando ia sofrer o golpe, e foi, claro, pressionado, que levou ao suicídio em 54, e aí a direita também, contra os avanços sociais, em 64, derruba o Jango e implanta-se o golpe, a ditadura militar em 64, com apoio, claro, já aprovado, com apoio dos Estados Unidos, que naquele período, na era do João Goulart, em 64, o Brasil caminhava para uns avanços sociais importantes, para alguns avanços de interesse da classe trabalhadora, e aí findou-se com a ditadura militar em 64. Passamos o período da ditadura militar, veio-se a abertura política, né, em 79, a anistia e a abertura política, no qual que em 89, a primeira eleição que elegeu o então presidente Collor e posteriormente, sucessivas vezes, o Lula participando da eleição e eleito em 2002. Né? A direita golpista, que não aceita na história, nunca aceitou na história os trabalhadores ter direito, os trabalhadores ter acesso às coisas básicas, nunca aceitou. E várias vezes tentou derrubar o presidente Lula, não conseguiu. E pós-eleição de 2014, que a eleição foi uma eleição dividida, claramente dividida, com a margem pequena para a presidente Dilma, passou aí, então, o início da pressão e a greve de investimento da elite, não só do Brasil, como os investidores internacionais para que derrubasse a presidente Dilma. Nós sabíamos do resultado de ontem, porque já estava tudo combinado. Era o resultado combinado entre a grande mídia, os partidos conservadores corruptos, historicamente corruptos nesse país, setores importantes da grande mídia, maçonaria, setores do capital financeiro em geral. Terminou ontem com o impeachment da presidente Dilma, comprovadamente honesta, e foi derrubada sem nenhuma prova contra a ex-presidente Dilma. Então, foi um golpe parlamentar, comprovadamente sem
sem nenhuma prova, e aí deu no que deu. Então, o que eu queria mais repercutir aqui? São de maneira neutra, a gente observa de maneira neutra, a imprensa internacional tem divulgado constantemente e condenado o golpe aqui no nosso país. A imprensa internacional como todas. Hoje, ontem, por acaso, no New York Times, estava mostrando e condenamos o New York Times, que é um grande jornal de direita, né, conservador, que acaba repercutindo no mundo todo, condenando e falando que estava derrubando uma presidente honesta, um bando de corruptos derrubando uma presidente honesta. Então, é essa repercussão que eu deixo aqui a minha fala para a história, para dizer que essas pessoas que hoje derrubaram a presidente Dilma, amanhã a história os condenará. Um texto sobre a pátria também foi lido na tribuna. Quero compartilhar com vocês uma breve reflexão sobre a Semana da Pátria, da qual hoje tive a oportunidade de participar da sua abertura no Paço Municipal, com o tema Guarulhos, Educação Cidadã para a Democracia. E quero compartilhar um texto inspirado no discurso de Rui Barbosa sobre a pátria. A pátria é como se fosse uma família devidamente constituída de 6 filhos. A honra, a disciplina, o respeito, a fidelidade, o amor e o sacrifício. Seu lar é cheio de harmonia, de verdade, de sonhos e abnegação pela terra amada. A pátria não pertence às Forças Armadas, nem aos soldados, nem a um partido político, nem tampouco ao poder público. A pátria não é de ninguém, ela pertence a todos os cidadãos de um país. Todos têm o mesmo direito e deveres diante da Constituição Federal. Direito de expressar suas ideias, direito a uma vida digna, direito a uma educação de qualidade, direito à saúde gratuita, direito à moradia, direito ao emprego, direito à segurança, direito ao lazer, direito à cultura e ao esporte. A pátria não é um sistema de governo, nem militar, nem republicano, nem um monopólio, nem tampouco uma seita, muito menos um partido político. A pátria é um sentimento nobre do cidadão e cidadã que luta pela liberdade, que luta por sonhos de uma sociedade digna e igualitária, que luta por uma consciência política para todos os homens e mulheres do país. A pátria pertence àqueles que lutam por justiça social, que lutam para que a nossa história não caia no ostracismo das impunidades e que a cultura, através da nossa sabedoria popular, não desapareça junto com seus mestres, nem deixar legados no meio do seu povo. A pátria é um sentimento nobre de um lar próspero. Não poderia jamais esquecer os nossos antepassados que lutaram com bravura pelo Brasil. Destacamos os heróis da Segunda Guerra, os nossos queridos pracinhas, a quem damos os nossos votos de aplausos. Enfim, os que verdadeiramente fazem a pátria são aqueles que participam, que servem a comunidade com entusiasmo, que não conspira contra as instituições, que não exploram o próximo, que não se acovardam, mas que praticam o direito de ir e vir, promovendo o diálogo entre os indiferentes. Pois todos os sentimentos grandes são divinos e residem originalmente no amor e respeito à vida que Deus criou. Senhor Presidente, a independência, apesar do enunciado do Grito do Ipiranga, ainda resta muito para ser plenamente conquistada.
Nessa Semana da Pátria, devemos fazer uma grande reflexão se de fato amamos a nossa pátria. Precisamos acreditar que será somente pela educação que poderemos conquistar nossa plena independência. Valorizemos mais a educação, pois será por meio dela que poderemos contribuir ainda mais em nossa cidade, estado e em nosso país. Aqui fica nosso grande apelo. Nosso amor pela pátria passa indiscutivelmente pela boa, autêntica e profunda educação. Lembramos que a tarefa de educar não é só da escola. Os pais, a família e toda a sociedade precisam e devem contribuir para que nossas crianças e jovens sejam formados e educados. Que Deus nos ilumine e nos abençoe e que cada um de nós tenhamos a consciência, seriedade e compromisso de lutar por nossa pátria e a nossa cidade. Após o intervalo, continue com a sessão do dia 1º de setembro. Queria saber quais são os meus direitos em relação à educação. A educação é um direito social garantido pela nossa Constituição Federal. Ou seja, a educação é direito fundamental de todos os cidadãos e é dever do Estado garantir isso. Em Guarulhos, a nossa Lei Orgânica Municipal, que é a lei maior da nossa cidade, também assegura o acesso à educação a toda pessoa que mora aqui. A oferta de ensino deve começar ainda cedo, com creches e pré-escolas para crianças de 0 a 6 anos de idade. Além disso, deve ser garantido o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, assim como a educação especial para o trabalho, visando a sua integração na vida em sociedade. O ensino se baseia em alguns princípios, como a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. Ele deve ter uma gestão democrática, com a participação de representantes da comunidade. E os profissionais do ensino devem ser valorizados, por exemplo, com o piso salarial nacional, nos termos da lei federal. Como o ensino é pago? O ensino público deve ser gratuito, inclusive para os cidadãos que não tiveram acesso à educação na idade própria. Esses cidadãos podem participar de cursos de educação de jovens e adultos. Cada um dos entes federativos, ou seja, o município, o estado e a União, deve ter um investimento anual mínimo na educação. O governo municipal tem que investir pelo menos 25% do que arrecada. Essa quantia pode ser complementada pelo Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais. As responsabilidades também são divididas. A prioridade do governo municipal tem que ser a educação infantil e o ensino fundamental, mas a prefeitura também pode investir em outros níveis de ensino. E se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Na tribuna livre da sessão do dia 1º de setembro, o morador Luiz Carlos Teodoro falou sobre um projeto de lei que pode beneficiar os micro e pequenos empresários. O fato motivou até uma reunião com os vereadores, que suspenderam a sessão por 20 minutos. Essa é uma lei que já está aqui nessa casa desde dezembro de 2015 e é uma lei que eu entendo ser muito importante. Importante não apenas
para aqueles que serão beneficiados, mas principalmente pelo resultado que trará para a cidade, empregando, gerando oportunidades e porque as pessoas que nesse momento hoje estão enfrentando dificuldades para se colocarem no mercado de trabalho, estão se lançando como microempreendedores. Então, acho que é o dever dessa municipalidade e desta Câmara avalizar esta lei que tem como propósito ajudar o microempreendedor. Então, para esclarecer, o microempreendedor é aquele que fatura até R$60 mil. O microempreendedor, o micro pequena empresa, é aquele que fatura até 360 mil ano. E o EPP, que é a empresa de pequeno porte, é aquela empresa que fatura até 3 milhões e 600 anos. Para os senhores terem uma ideia da importância da micro e pequena empresa na nossa cidade, no nosso país, hoje 99% das empresas são micro e pequenas empresas. Elas representam 52% do saldo de empregos formais, 40% da massa salarial, 25% do PIB, 70% das novas vagas geradas no país e 1% das exportações. Por que nós devemos aprovar essa lei? Porque primeiro ela vai se adequar à lei federal maior, que já tem uma série de previsões não previstas no momento na lei geral municipal. E nós vamos ajudar a fomentar, a estimular o empreendedorismo. Vamos garantir a inserção do cidadão no mercado formal de trabalho. Vamos dar a proteção social que hoje aqueles que não estão regularizados carecem. Vamos estimular a geração de emprego e renda, propiciar a formalização e regularidade da atividade econômica. Essa proposta foi discutida e debatida na nossa secretaria através do Comitê Gestor Municipal, que é formado pelo SEBRAE, SESCOM, Ação Comercial, CIESP, o Sincomércio, a Associação dos Empresários de Cumbica e vários membros de outras secretarias do governo municipal. As principais alterações que não distingue mais a aplicação de benefícios e prerrogativas, com exceção do MEI em relação à ME e à EPP. A ampliação de locais em que possam ser concedidas licenças de funcionamento. Capacitação através de cursos e treinamentos para que desenvolvam suas atividades. Fiscalização prioritariamente orientadora, mediante dupla visita, quando a atividade assim permitir. A redução a zero de todos os custos relativos à abertura, inscrição, registro e funcionamento para o microempreendedor. Redução de taxas cobradas ao microempresa e empresa de pequeno porte. Garantia universal da participação dos microempreendedores, microempresas e EPP nas licitações públicas, nos limites e critérios estabelecidos, e possibilidade de instalação em área ou edificação desprovida de regularização fundiária. Dispensa do projeto técnico junto ao Corpo de Bombeiro para empreendimentos até 100 metros quadrados. Universalização do ProRede na rede municipal, que é o acesso do microempreendedor como fornecedor do serviço público. Critérios de redução de multas aplicadas, e o MEI também estará desobrigado a apresentar os anexos 7, 8 e 10, que prevêem estabilidade física, elétrica e estacionamento, desde que ele apresente uma declaração de responsabilidade, documento esse disponibilizado na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Nós gostaríamos de contar com o apoio, o empenho desse legislativo na colocação na pauta dessa Câmara e aprovação desse projeto de lei. No mais, senhores, eu acho que é muito importante a gente aprovar essa lei, porque ela vai estimular a regularização,
e a abertura de novas empresas, ajudando o micro e pequeno empreendedor a não apenas se estabelecer, mas principalmente para prosperar no seu negócio. Depois da sessão ordinária, ocorreram 2 sessões extraordinárias. Um projeto foi aprovado. A medida estabelece um percentual mínimo de cargos comissionados a serem ocupados por servidores efetivos aqui na Câmara de Guarulhos. No pequeno expediente da sessão do dia 6, terça-feira, a contratação de 4 médicos legistas para o Instituto Médico Legal de Guarulhos foi um dos temas abordados na tribuna. Hoje eles têm um sistema de plantão 24 horas, como também o SVO, os médicos do SVO também sistema de trabalho 24 horas, porém, a partir das 19 horas não tinha mais legistas no IML da nossa cidade. Um corpo chegava por volta desse horário, só seria liberado no dia seguinte. Depois de um ano quase de luta, graças a Deus estendeu um período para poder liberar esses corpos até as 23 horas. Mas só apenas a parte administrativa. A parte realmente das necrópsias não tinha os legistas. Foi contemplada a cidade com mais 4 legistas no final de julho desse ano. Temos 8 legistas trabalhando no IML da nossa cidade. Dos 8, 2 se aposentaram. E já tinham até passado do período, ficaram um pouco mais tempo para poder ajudar o município, para poder ajudar nesse trabalho, que infelizmente, agora dos 8 que poderia ter, temos 6. Pelo menos aumentou 4 novos legistas para que possa ser feito esse trabalho, para que a população não fique aí de repente a pessoa morre hoje, esse corpo só vai ser liberado no dia seguinte. E se tratando de mortes acidentais e mortes violentas, IML, realmente não tem jeito. Tem que passar pelas necrópsias, porque realmente depende de uma delegacia, depende da justiça, então realmente precisa. E quando não tem o legista, isso só pode ser feito por médicos legistas, médicos que fazem parte da Secretaria Estadual de Segurança Pública. E agora, com a chegada de mais 4 legistas, deu uma melhorada nesse tempo. É um acordo que existe entre o SVO e o IML, que os médicos façam esse trabalho até as 23 horas. A urbanização das barracas de comerciantes do SECAP também foi discutida no início da sessão. E hoje o Paulo Carvalho esteve pessoalmente no Parque SECAP, educadamente, conversando, vereador americano, com os proprietários de trailers. Nós estamos fazendo lá junto com os comerciantes, a SDO, a reurbanização dos trailers, onde tem aquelas barracas horríveis, vai ser urbanizado até o dia 30 de setembro e cada um vai ter seu trailer lá para trabalhar, ter seu sustento mais urbanizado, não do jeito que está hoje. Durante o grande expediente, os vereadores deliberaram 9 requerimentos. O pedido de informação sobre a canalização do córrego no entorno da Avenida Bartolomeu de Carlos para a implantação de ciclovia foi comentado por um dos parlamentares. Canalização de córrego, de acordo com o DAE, não se canaliza mais córrego como fazia antigamente. Hoje se pode fazer o paredão. Então, naquele local, se o prefeito quiser fazer a pista de ciclovia, ali tem condições de fazer, inclusive, sem fazer esse paredão, porque há espaço em frente ao Shopping Maia. No próximo bloco, saiba mais sobre as mudanças nas campanhas eleitorais. A gente volta já. Eu tenho um convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar.
são as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. As campanhas eleitorais para prefeito e vereadores começaram no dia 16 de agosto com novas regras. Depois da aprovação de uma mini-reforma eleitoral, os candidatos terão menos tempo e várias restrições para convencer os eleitores. A época em que faixas, outdoors e cavaletes tomavam conta das ruas durante as eleições parece que já passou. Hoje, a propaganda eleitoral tem novas regras e limitações, até mesmo com relação ao tempo de campanha, que será de 45 dias. A prestação de contas está extremamente rígida, tem que tomar muito cuidado com isso. Uma das principais mudanças que teve aí é com relação à doação de empresas, né, já não é mais permitido. Isso causou um impacto muito grande em todas as campanhas. O tempo de campanha também diminuiu de 3 meses para 1 mês e meio. E mesmo a gente sabendo que o período de campanha específico começou comecinho dessa semana, a gente ainda não viu a campanha na rua, as campanhas ainda não foram para as ruas. Temos notícias aí que muitos candidatos deixarão só para o dia 1º de setembro, alguns outros a partir do dia 7 de setembro somente. E a gente considera que essa demora em começar efetivamente a campanha se deve à dificuldade financeira de todos. O poder econômico ainda influencia demais. E explico a você. Aquele candidato que tem um poder econômico maior, obviamente que ele vai ter os melhores publicitários, os melhores marqueteiros para poder trabalhar em prol deles. Isso realmente ficou vedado. E é totalmente proibido também o candidato fazer qualquer alteração hoje de computador na imagem. Mas o que o eleitor tem que se atentar, na minha opinião, tem que se limitar à competência de cada candidato. Explico. O vereador, o que ele pode fazer? Ele faz leis municipais e faz a fiscalização da prefeitura. Só isso. Eu já estou vendo o vereador prometendo pena de morte. Isso não é competência dele. Nem pode ter isso no Brasil, exceto caso de guerra. O prefeito, o que ele faz? Ele tem que administrar a cidade. Você está vendo o prefeito aí falando que vai fazer uma ponte daqui de Guarulhos até Tóquio, no Japão. Não é competência dele. Então o eleitor não pode acreditar mais em falácias, não pode acreditar mais em argumentos que até então sempre foram argumentativos. Mas sim, a campanha mudou muito de antigamente para cá. Por quê? Porque a campanha antigamente poderia usar todo tipo de publicidade, era ilimitado. Hoje ela é extremamente limitada. É isso que vai segurar muito o candidato. Quanto à propaganda nas ruas, os candidatos devem tomar cuidado redobrado. A gente tem uma situação nova aí que busca eliminar muito a poluição visual, né? Então, qualquer tipo de cavalete, boneco, totem, faixas também, isso tudo está proibido. A gente tem hoje aí 2 situações principais que são permitidas. A mesa para distribuição de panfletos e santinhos, com cuidado de não poder servir nem sequer um copo d'água ou um cafezinho para o eleitor, tá? Isso daí é considerado captação de sufrágio ou compra de voto, por incrível que pareça, e um banner de meio por 1 metro quadrado. Né? A gente considera, às vezes é até difícil fazer a conta, a gente considera meio metro quadrado que a legislação fala, trocando em miúdos aí seria uma faixinha de 1 metro por meio. E é permitido também que sejam colocadas nas ruas bandeiras com a propaganda do candidato, que ela possa ser colocada logo cedo e retirada à noite. Eu não posso deixar a bandeira ficar toda a noite na rua. Eu tenho que colocar de manhã e retirar no comecinho da noite. Aqui em Guarulhos a gente também tem essa particularidade, né? Uma lei municipal anterior já proibia a pintura de muros, inclusive para propaganda eleitoral, né? Agora a legislação eleitoral também proíbe. Então eu não posso pintar muro, não posso fazer propaganda em muro. Outdoor é terminantemente proibido, mesmo que eu ocupe um pequeno espaço do outdoor, eu não posso me utilizar de nada disso para propaganda eleitoral. Faixas também estão proibidas. Né? O candidato tem que tomar muito cuidado porque a legislação está bem mais séria dessa vez e está muito difícil fazer a campanha. A campanha hoje é o pedido de voto e é o gasto da sola de sapato. Mas o principal são os gastos de campanha. Hoje existe uma cota mínima que o candidato a vereador ou prefeito poderá utilizar. E isso o pessoal já está começando a abusar. Por quê? Porque a cota hoje é muito pequena. Eu digo que essas eleições de hoje é como as eleições da antiga Grécia.
é andar na rua mesmo e pedir voto de pessoa a pessoa, mas eles não estão respeitando isso. Muito pelo contrário, estão usando ainda outdoors, totens em praças públicas, cartazes. Isso não pode mais. Nas redes sociais, as regras de propaganda também devem ser seguidas. Realmente a gente tem algumas limitações aí para as redes sociais, para a internet em geral, tá? O que a legislação permite? Que o candidato tenha o seu próprio site e faça a divulgação desse site. Ele tem que comunicar para o tribunal que ele montou um site de campanha e aí ele pode fazer a divulgação do site. O que é terminantemente proibido? Qualquer tipo de propaganda paga na internet, em qualquer lugar da internet. Então eu não posso ter link patrocinado no Facebook, por exemplo, eu não posso ter banners comerciais de campanha em sites, em portais, eu não posso pagar nada para fazer a campanha na internet. Agora, o correligionário daquele candidato que queira fazer a sua propaganda de forma pessoal, ele pode, não há restrição nenhuma. Ele só não pode, por exemplo, contratar o link patrocinado. Tá? Ele vai trazer prejuízo para ele mesmo e para o próprio candidato, que pode, além de ter uma determinação judicial para retirar aquilo do ar, pode ter aí uma multa bem pesada a ser paga. Uma novidade em Guarulhos é a propaganda eleitoral nas TVs da cidade. A propaganda eleitoral gratuita, ela é maravilhosa. Eu assisto todas, muitas vezes para rir, porque muitas vezes parece até um programa de comédia, tamanho que eles fazem ali conosco. Mas para o eleitor é muito bom, para conhecer as ideias, para conhecer o jeito dessa pessoa. Ou seja, e também ele pode pesquisar na internet, se não tiver acesso à internet, peça para o seu filho, para o seu sobrinho, para o vizinho, vá numa lan house e fala, levanta o nome dessa pessoa aqui, veja se ele tem alguns processos. Né? Levante, faça isso, porque muitas vezes fala, meu Deus, eu vou votar naquele fulano, ele tem assim um rosto, né, parece angelical, só que puxando a ficha corrida dele, a gente sabe que não é bem isso, que pode estar respondendo pela Lava Jato ou algo nesse sentido. Então, para o eleitor é muito bom já conhecer os seus candidatos e, consequentemente, levantar os dados deles, porque hoje todo mundo com um simples celular tem acesso à internet. Vamos, faça isso, eleitor. É muito importante para você, porque quando você vota, você está dando uma procuração em branco para uma pessoa te representar. Então, por exemplo, você daria uma procuração em branco para uma pessoa que você não conhece? Ou que você não confia? As pessoas não podem brincar com o voto. O voto é a materialização do seu pensamento, da tua escolha. Se você não escolher bem, você não pode reclamar. Ah, mas esse povo que está aí realmente não vale absolutamente nada. Mas espera lá, se esse povo que está aí não vale nada, quem que o elegeu? Nós. Então, a única arma que nós temos é o voto. Então, através da propaganda eleitoral gratuita, isso vai trazer informações, sim, da campanha, porque todo prefeito, ele é obrigado a fazer o quê? Ele é obrigado a dar uma proposta de campanha. Prefeito, governador e presidente. É os 3 órgãos que são obrigados a dar uma proposta, o que ele vai fazer. E se ele não fizer, você pode cobrar. Mas não acredite em falácias. Atenção nesse detalhe. Em caso de propaganda irregular, qualquer cidadão pode mandar um e-mail alertando a OAB Guarulhos pelo endereço denunciaeleitoral@oabguarulhos.org.br ou mesmo fazer uma denúncia online no site do Tribunal Regional Eleitoral. Você não precisa mais levar informação por escrito ao TRE. Ele pode fazer essa denúncia pelo próprio celular, no site do TRE. Bate foto, grave, bate foto do carro e denuncia, porque o Ministério Público vai tomar conta disso e vai, obviamente, buscar a informação e ver se aquilo procede ou não e punir aquele candidato. Exemplo, é muito comum essas propagandas pagas na internet, então isso não pode ser feito. Eles fazem, eu já estou vendo, eles estão fazendo, mas não pode fazer, porque cabe impugnação. Outra coisa que pouca gente sabe, que é prefeito. Toda propaganda de prefeito tem que aparecer 30% do vice. Porque nesse país é muito importante saber quem é o vice, né? Está caindo todos os titulares, tem que saber, obviamente, quem é o vice, quem acaba ficando. Então, pouca gente sabe disso. Então, é muito importante que o aluno, né, que o eleitor, faça essa procura, faça essa busca e traga, obviamente, em prol dele mesmo para saber a escolha certa. E o Jornal da Câmara fica por aqui. Mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Voltamos na próxima sexta-feira com mais uma edição para você. Até lá!